Dando continuidade à história, o tempo nunca esquece. Ditado pelo espírito Marco Aurélio, psicografado por Marcelo César, narrado por Lucy. Capítulo 6. Alguns meses se passaram. Alfredo e Dirce fizeram a proposta de compra do casarão do Jardim Botânico. E para a felicidade de todos, o proprietário aceitou a oferta. Os filhos vibraram emocionados, inclusive Cleonice, que crescia ranzinza e implicante. Cada um de nós vai ter o próprio quarto, papai, quis saber Célia. Será igual à maneira como vivemos? Os meninos ficarão em um quarto, você e a sua irmã em outro. São 4 quartos, protestou Cleonice. Quero um quarto só para mim. Não é justo, interveio Nicolau. Por que um quarto só para você? É a caçula, não tem direito a fazer escolhas. Imbecil! Ela fez uma careta e mostrou a língua para ele. Que modos são esses? Indagou Alfredo bravo. Onde aprendeu a falar nesse tom, mocinha? Já disse que eu não gosto quando diz a palavra imbecil. Aprendi aprendendo, ela respondeu mal-humorada. Em seguida, saiu correndo em direção ao elevador. Se for para ser assim, eu não saio desse apartamento. Célia levantou os olhinhos. Papai, sabe como Cleonice é voluntariosa? Sente-se a dona da casa. E muito briguenta, completou Nicolau. Eu vou morar pouco tempo com vocês, interveio Alberto. Logo vou prestar vestibular e se tudo der certo, ele suspirou, vou me casar com a Rosana. Oba! Comemorou Nicolau. Vou torcer para que tudo o que deseja se realize, porque dessa forma logo vou ter o quarto só para mim. Tomara que sim, sorriu Alberto. Nicolau tocou o ombro do irmão em gesto de camaradagem e acompanhou Alfredo pelo corredor. Pai, precisa ser mais duro com a Cleonice. Ela anda muito nervosinha, respondona, atrevida. Não se trata disso, interveio Célia logo atrás. Cada um de nós é único. Papai e mamãe nos tratam como devemos ser tratados. O amor é o mesmo, apenas a maneira de nos educar é diferente. A Cleonice tem dificuldade em se aceitar como é. Alfreda beijou com ternura. Essa é a minha Célia, tão parecida com a sua tia Estelinha. Por falar nisso, vou à casa dela hoje à tarde. Passarei o fim de semana com ela e o tio Sérgio, a avó Angelina e o vô Felisberto. Foram passar uns dias no sítio em Vassouras. Mal saiu das fraldas e já quer andar soltinha por aí? Era Nicolau que havia voltado à sala. E o que você tem a ver com isso? Perguntou Célia. Já sei, está com ciúmes. Imagina. Se quiser, pode ir comigo. Sabe que tia Estelinha adora você. É verdade, comentou Alberto. Tia Estelinha gosta de todos, contemporizou Alfredo. Cleonice não gosta dela, disse Célia. Impressão sua. Alfredo não quis alongar a conversa. Tinha convicção de que Cleonice não se sentia à vontade ao lado da tia, visto que era uma menina voluntariosa, impetuosa e pouco afetuosa com a Estelinha. Cleonice já demonstrava um temperamento irracível. Ou gostava ou detestava a pessoa. Nicolau sorriu. Posso ir com a Célia, papai? Claro que pode. Vocês já combinaram tudo com a sua tia? Vou ligar e avisar que eu e Nicolau vamos para a casa dela. Célia saiu em direção à mesinha do telefone, no fim do corredor. Os meninos entraram com o pai na cozinha. Dirce terminava de preparar o almoço.
Enquanto isso, Damares, já com o barrigão encostado no tanque, lavava roupas e estava distraída, ouvindo o rádio. Célia adentrou a área de serviço e a cumprimentou. Tudo bem, Damares? Ela passou a mão na testa para limpar o suor, sorriu para Célia. Às vezes eu me sinto cansada, mas está tudo bem. Estou muito feliz que você vai ter um bebê. Obrigada. O sabão escorregou da mão de Damares e Célia abaixou-se para pegar. Ao entregar a barra para ela e tocar em sua mão, Célia sentiu um leve mal-estar. Ao tocar em Damares, a garota teve certeza de que algo desagradável estava prestes a acontecer. Disfarçou, tentou sorrir e foi para o seu quarto orar em favor de Damares e seu bebê. A mudança do apartamento de Copacabana para o casarão do Jardim Botânico foi feito numa quarta-feira, vésperas de feriado prolongado. Por conta disso, Dirce escolheu demitir-se do hospital. Após anos trabalhando como enfermeira, ela entendeu que precisava de tempo integral para dedicar-se à família. Os 4 filhos eram adolescentes e logo ajudaria Damares na criação da filhinha prestes a nascer. Além do mais, a nova casa era bem grande e exigiria dela mais atenção no tocante à manutenção. Tem certeza de que é isso mesmo que quer? Indagou Alfredo à época. Sim, meu amor, tenho. Agora temos uma casa enorme para cuidar, as crianças estão crescendo. Além do mais, teremos Damares e Clécio morando conosco e uma bebezinha. Alfredo concordou e não tocaram mais no assunto. Até porque, pouco tempo atrás, o salário de Dirce ajudava a completar o orçamento. No entanto, o escritório que ele montara recentemente começava a prosperar e ele teria condições financeiras suficientes para manter a família. Depois de anos trabalhando numa construtora, Alfredo decidira ter o próprio negócio. Convidara Sérgio para ser seu sócio num projeto com especial atenção à construção de residências populares. O escritório, a princípio, ficava num prédio localizado na rua Santa Luzia, no centro da cidade. Por ser o dono do negócio, Alfredo não trabalharia no feriadão. Também não haveria aulas e os meninos poderiam ajudar a arrumar a casa nova. Assim, quando o caminhão de mudanças chegou ao casarão, Dirce estava pronta para se dedicar às questões da casa e aos filhos. Ao pisar na casa nova, Cleonice correu para a edícula. Não quero dividir o quarto com a Célia, vou morar aqui. Não, foi a resposta de Dirce. Por que não? Sou mocinha. Não é isso, mocinha, replicou. A edícula vai ser o lar de Damares e de Clécio, e da bebê. Alberto, Nicolau e Célia exultaram de felicidade. Adoravam Damares. Eles a conheciam desde que tinham se dado por gente. Cleonice, por sua vez, sentiu o sangue subir e avermelhar as faces. Não gosto dessa empregada. Ela é uma imbecil. Dirce a repreendeu. Que modos são esses, garota? Quem pensa que é? Não deixaria nem que a rainha da Inglaterra falasse assim comigo. Reino Unido. Que? Dirce não entendeu. Não é rainha da Inglaterra, mas do Reino Unido, da Grã-Bretanha e mais a Irlanda do Norte. Que seja, Dirce respondeu, tentando evitar o riso. Ao menos é estudiosa. E respondona, completou Nicolau. Cleonice mostrou a língua para ele e caminhou em direção à piscina, que estava vazia. Fez menção de entrar quando ouviu a mãe comentar com Alfredo. Aqui vai ser o lugar perfeito para eles criarem a menina. Como? Dirce voltou os olhos para trás e viu Cleonice parada na beira da piscina. Como o quê? Pensei que estava brincando com a gente quando disse que a edícula seria o lar da empregada.
A Damares vai morar aqui e ainda por cima vai criar a filha na nossa casa? Sim, tornou Nicolau. Se a Damares está grávida e vai morar com a gente, bem, é óbvio que a criança vai viver aqui. Então, Cleonice levou o dedo ao queixo, quando crescer, essa criança vai servir a mim. Que bom, vou ter uma empregadinha só para mim. Como você é tosca, emendou Nicolau. E como você é um imbecil, replicou Cleonice. Acho que está muito petulante para sua idade, observou Dirce. Não gosto quando fala nesse tom raivoso, nem quando diz imbecil. Aqui é para ser a nossa casa, enfatizou Cleonice. Não um abrigo voltado para empregados e seus rebentos. Aqui, mocinha, ressaltou Dirce, é a minha casa. Se não estiver com vontade de partilhar o espaço com a empregada, o marido e a filha deles, problema seu. E não quero mais que me dirija a palavra nesse tom. Precisa levar ela no centro espírita, mãe, comentou Nicolau. Cleonice precisa de um passe ou de uma desobsessão. Boa ideia, filho. Acho que vamos todos. Não vou, não gosto, não quero, protestou Cleonice. Se eu quiser, você vai. Dirce era terna e mansa, mas tinha um jeito firme de falar e os olhos expressivos e amedrontadores quando impunha sua vontade. E quando usava esse tom de voz, as crianças a respeitavam. Cleonice engoliu desaforo, enfurecida, desceu os degraus da escadinha da piscina vazia e encolheu-se numa das paredes. Por que eu nasci nessa família? Por que eu tenho que dividir o quarto com a Célia? Por que eu tenho que aturar essa empregada e esse bebê? Eram tantos porquês que a cabeça de Cleonice deu um nó. Ela encolheu-se ainda mais e chorou. Capítulo 7. A mudança definitiva de Damares e Clécio para o casarão do Jardim Botânico deveria ocorrer logo após o nascimento da bebê. Eles eram muito gratos pela ajuda que Alfredo lhes oferecia. Clécio, por sua vez, também foi generoso. Ao saírem da favela, ele deixaria o barraco pintado e ajeitado para uma vizinha. Tratava-se de uma senhora viúva que morava com 7 filhos e precisava de um lugar para acomodar o sobrinho que vinha para a cidade tentar a vida. Todavia, um fato triste alterou o rumo dos acontecimentos. Damares e Clécio moravam na favela da Praia do Pinto, às margens da Lagoa Rodrigo de Freitas. Os governantes da época não queriam que houvessem favelas encravadas no meio da Zona Sul ou do centro da cidade. Só para constar, alguns anos antes, a cidade do Rio de Janeiro tinha deixado de ser a capital do país e transformara-se no estado de Guanabara. E esses governantes, aliados àqueles que estavam de olho na valorização imobiliária, que transformar-se-ia, por assim dizer, em especulação, com o aval da sociedade, remover as favelas de forma agressiva e brutal. Os moradores eram transferidos para localidades bem distantes e sem infraestrutura, como a Cidade Alta ou a Cidade de Deus. No caso da Praia do Pinto, a maneira de remover as favelas do bairro do Leblon foi por meio do fogo. Um incêndio de grandes proporções jamais esclarecido consumiu os barracos. Da noite para o dia, milhares de pessoas ficaram sem ter onde morar. E pior ainda, o incêndio provocou algumas mortes. Clécio, na tentativa de salvar o pouco que tinha, morreu asfixiado assim que entrou no barraco. Depois do triste episódio, Dirce e Alfredo acomodaram Damares na edícula. Dali a uma semana nasceu Antonieta. E mais tristeza.
Dirce e Alfredo, mais uma vez, tomaram as devidas providências. Cuidaram do enterro de Damares e no dia seguinte apanharam a bebezinha no hospital. Chegaram a casa com Antonieta dormindo nos braços de Dirce. Você sabia que isso ia acontecer? Segredou Alfredo. Sim, eu pressentia, mas a realidade por vezes é brutal e chocante. Ter a ideia de como algo poderá acontecer e depois experienciar o que de fato aconteceu requer muito equilíbrio emocional. Vamos adotá-la legalmente. Por certo, sempre quisemos muitos filhos, ela tornou emocionada. Agora temos 5 filhos. Eu teria 6, 7, 8. Ambos riram. De repente, Alfredo olhou para a bebê e se emocionou. Eu me apaixonei logo de cara por essa menina. Parece que... Dirce o interrompeu com doçura. Parece? Será? Eu sei. Você está imaginando quem ela é. Será um afeto ou desafeto do passado? Ela riu. Eu sei que você sabe, tornou Alfredo. Mas não vou insistir. Se a encarnação nos ajuda a esquecer o passado, esquecer quem fomos, por que eu vou insistir? Eu não posso negar que a presença dela me inspira ternura, me diz que teremos muita afinidade. Sei que ela é alguém por quem eu nutro afeto. De fato, era alguém com quem Alfredo sentia afeto. A bem da verdade, ele tivera uma boa relação com a irmã Antonieta, encarnação anterior da bebezinha que agora ele e Dirce tinham nos braços. A relação azedara porque Antonieta deixara-se levar pela negatividade da mãe e da sogra. Espezinhara ele e principalmente Dirce, apenas por uma questão de tonalidade de cor de pele. Antonieta deixara-se abraçar pelo racismo estrutural que sempre fez parte da sociedade e que só seria observado, debatido e combatido no decorrer do próximo século. No astral, contudo, Antonieta aprendera a refletir sobre muitas coisas. Percebera que a rejeição a Dirce acontecera não por serem diferentes, mas porque certas desavenças entre ambas se arrastavam havia algum tempo. A questão do racismo foi um ponto de abertura para que se deixasse levar pela maledicência de 2 mulheres. Era, portanto, tempo para ela e Dirce tentarem recuperar a amizade do passado. Havia uma grande possibilidade das 2 se darem bem. Ocorre que Antonieta, antes de reencarnar, não tinha uma ideia clara de que uma de suas irmãs seria Cleonice. Um grande desafeto do passado. No momento, por meio da bênção da reencarnação, a vida une os afetos e principalmente os desafetos, para alcançarem um grau de ajuste que os leve a um novo patamar de compreensão e perdão. A ideia dentro dos moldes espíritas é que todas as pessoas que vivem no planeta possam chegar a um grau de amizade sincera, generosidade, respeito e paz. Parece ser utópico, talvez. Contudo, aqueles que se fiam no espiritismo sabem que, numa época não tão distante, o planeta deixará de ser um ambiente de provas e expiações para se tornar um mundo de regeneração. Alfredo emocionou-se ao pegar a bebezinha no colo. Dirce o incentivou. Isso, entre em casa com ela nos braços. Apresente nossa caçula aos irmãos. Alberto, Nicolau e Célia correram alegres até os pais. Queriam conhecer a nova irmãzinha. Disputavam quem seria o primeiro ou a primeira a pegar a criança. Cleonice, num canto, observava tudo com raiva, muita raiva. Enquanto os irmãos paparicavam a bebezinha, ela gritou: Eu sou a caçula. Não é mais, emendou Nicolau. Perdeu o posto de princesinha do papai.
Ela não é só minha princesinha, disse Alfredo. Célia também é e... Cale a boca, Nicolau, seu fresquinho. Alfredo e Dirce se entreolharam. Ele deixou a bebezinha com Dirce e os irmãos. Nicolau ia começar a chorar, mas Alfredo foi rápido e o abraçou com ternura. Não ligue para os comentários maledicentes de sua irmã. Ela não sabe o que diz. Sei sim, Cleonice protestou. A Isabela me disse que os meninos da escola do Nicolau chamam ele de Mariquinha. Eu não sou Mariquinha, protestou. Dizem que ele não gosta de meninas, comentou de maneira sarcástica. E se não gostasse? Observou Alfredo. Qual seria o problema? Nicolau olhou com espanto. Dirce sorriu e, enquanto Alberto e Célia embalavam a bebezinha, ela aproximou-se do filho e o abraçou com carinho. Não importa com quem você vai namorar ou casar. Só desejamos que seja alguém que lhe desperte os mais nobres sentimentos e que ame você de verdade. Só isso. Além do mais, é ainda muito jovem para pensar em namoro e coisas do tipo. Obrigado, mamãe. Nicolau agradeceu comovido. Alfredo seguiu na direção de Cleonice. Você é filha de um pai branco e de uma mãe negra. Já sofreu preconceito, como ousa, portanto, discriminar o seu irmão? Eu sou branca, ela explodiu. Eu sou branca. Minhas amigas dizem que sou normal. Eu não sou preta. Por que acham que ela nunca trouxe as amiguinhas para casa? Ela tem vergonha da senhora mãe, confidenciou Alberto. Isso é verdade, Cleonice? Alfredo quis saber. Ela não respondeu. Abaixou a cabeça raivosa. Célia, sentada no sofá, embalando a bebezinha, comentou. Cleonice não fala comigo na escola. Finge que não me conhece. Não sabia disso, comentou Alfredo. Educamos vocês para não se deixarem contaminar pelo preconceito e pela discriminação. Cleonice é preconceituosa, pai, interveio Alberto. Como sou o filho com mais características que remete à negritude, Cleonice não gosta de sair comigo. Ela também não gosta de gente pobre, confessou Nicolau. Veem como sempre tratou Damares e outros empregados que pela nossa casa passaram? Dirce olhou para o marido e disse enfática. Alfredo, precisamos conversar. Na sequência aproximou-se de Cleonice, passou a mão pelos seus vastos cabelos e considerou. Por que tanta raiva nesse coraçãozinho, minha filha? Ela não respondeu. Dirce tornou. O que a faz se sentir dessa forma? Nada. Eu sou branca, só isso. Por que a cor da pele é tão importante para você? Por que não se fia em valores nobres? Ensinamos tantas coisas boas para você e seus irmãos? Não quero mais falar sobre isso. Dirce percebeu um espírito atrás de Cleonice. Ele parecia aéreo, olhar meio abobado. Mentalmente, ela quis saber. O que quer? Quer a Cleonice de volta, ele respondeu. Dirce fez o sinal da cruz. Mirou Cleonice e disse, hoje vamos ao centro espírita. Não! Ela não deixou Cleonice terminar de falar. Nós vamos sim, disse enfática. E ai de você, se não me obedecer. Cleonice engoliu a raiva. Até o espírito que ali estava afastou-se temeroso. Sim, senhora. Capítulo 8. Fazia um lindo dia de primavera quando Estelinha e Sérgio tocaram a campainha na casa do Jardim Botânico. Quem os atendeu foi Célia, por quem Estelinha tinha um grande carinho. Tia, que saudade! Sérgio sorriu. Esteve conosco há apenas alguns dias, como pode sentir tanta saudade?
porque eu amo vocês muito, muito. Eles se emocionaram. De fato, Célia se dava muito bem com os tios. Ela e os irmãos tratavam Angelina e Felisberto como avós. Gostavam da família da mãe, mas os parentes de Dirce tinham se espalhado pelo país. Por conta disso, os filhos de Dirce eram apegados à tia e àqueles que consideravam seus avós. Quer dizer, salvo Cleonice. Ela não era muito simpática com Estelinha. A relação entre elas era bem superficial. Contudo, Cleonice, assim como os irmãos, se davam muito bem com Marcílio, o primo deles e o filho de Estelinha e Sérgio. Afinal, quem não se daria bem com Marcílio? Ele era um amor de pessoa. Estelinha estava radiante. Apoiara integralmente Dirce na adoção da bebezinha. Hoje, iria finalmente conhecer a nova sobrinha. Ela e Sérgio entraram na residência e Célia foi-lhes mostrar o jardim. Depois o quintal, a piscina, a edícula. Entraram na casa. Alberto e Nicolau vieram abraçá-los. Gostavam muito da tia. Assim que a cumprimentou, Alberto quis saber. E o Marcílio? Pensei que viesse com vocês. Está em época de provas. Mergulhou de cabeça na vida acadêmica, disse Sérgio sorridente. Acho que estão explorando meu filho, protestou Estelinha. Ele tem um professor que o suga, não gosto desse Nunes. Sua tia é engraçada, Sérgio considerou. Nunca viu o professor e implica com ele. É uma sensação, Estelinha disse seca. Eu não gosto desse homem. Acho que ele tira proveito da generosidade do Marcílio. Conheço meu filho. Sei que ele é bom demais. Não viemos para falar do Marcílio, ponderou Sérgio. Queria conversar com ele, tio. Ano que vem eu terminarei o clássico. Quero ser professor como o Marcílio, disse Alberto. Mais um professor na família, nenhum engenheiro como eu ou seu pai? Nicolau disse animado. Eu vou cursar engenharia civil. Quero trabalhar com o papai e com o tio Sérgio. Obrigado pela preferência, comentou Sérgio animado. E eu vou ter uma boutique. Quero vender roupas, costurar como a tia Estelinha, disse Célia emocionada. Meu Deus, observou Estelinha, tão jovens e já sabe o que vão ser quando crescer? Já cresceram, era a voz de Dirce. Essas crianças estão amadurecendo muito rápido. Ela os cumprimentou, Sérgio quis saber. Onde está Alfredo? Para variar, esclareceu Dirce. Está na biblioteca, trabalhando. Ah, deve estar debruçado sobre o nosso novo projeto. Ele foi até a biblioteca, seguido por Alberto e Nicolau. Estelinha indagou. Onde está a Cleonice? Não a vi. Está trancada no quarto, tia, comentou Célia. Diz que não sai de lá nem amarrada. Está um dia tão lindo. Ela gosta de nadar. Por que não está na piscina? Porque está emburrada desde o dia em que a bebezinha chegou, confessou Célia. Ela não aceita a irmã. Sério? Os olhos de Estelinha miraram Dirce. Infelizmente. Vou preparar um refresco para nós, disse Célia. Mamãe, por que não leva logo a tia até o berço da bebê? Ela falou e foi para a cozinha. Estou ansiosa para ver a menina, confessou Estelinha. Já escolheram o nome? Estamos pensando, asseverou Dirce. Vamos legalizar a adoção na próxima semana. Temos tempo. Estelinha ia falar, mas escutaram um barulhão vindo do andar de cima. As duas pensaram na bebê e correram. Ao pisarem no último degrau, encontraram Cleonice sentada ao lado do aparador. O que aconteceu? Indagou Dirce. Derrubei um quadro sem querer, apontou para a moldura partida e espalhada em pedaços ao longo do corredor.
Estelinha abaixou-se para abraçá-la. Você se machucou? Cleonice fez que não com a cabeça. Tem certeza? Ela se afastou de Estelinha. Nesse meio tempo, o choro tomou conta do ambiente. Com o barulho que Cleonice fizera, a bebezinha começou a chorar. Dirce correu até o quarto e a pegou do berço. Calma, querida, está tudo bem, foi só um susto. Estelinha estendeu a mão para Cleonice. Venha comigo, apresente-me sua irmã. Ela recusou a mão de Estelinha e bramiu. Ela não é a minha irmã. Cleonice afastou-se de Estelinha de maneira abrupta. Voltou para o seu quarto e lá se trancou. Estelinha meneou a cabeça para os lados. Foi ao encontro de Dirce. Assim que a viu com a bebezinha, sentiu uma forte emoção. Sem perceber, os olhos marejaram. Dirce lhe entregou a bebezinha e Estelinha a encarou e sorriu. Seja bem-vinda. Ela é um amor, tornou Dirce, tão quietinha. E veio ao mundo de forma atribulada. Quando crescer, vou lhe contar sobre a origem dos pais? Mas é claro, respondeu Dirce. Antonieta precisa saber de tudo. Estelinha encarou, olhos estatelados. Você disse Antonieta? Dirce se deu conta de que falara sem pensar. Desculpe, saiu. Dirce, Estelinha meneou a cabeça enquanto embalava a bebê. Você sabia, não? O quê? Que essa bebezinha, ela baixou o tom de voz, pode ser Antonieta? Confesse. Não sei ao certo. Se a reencarnação tem como objetivo jogar o passado no poço do inconsciente, bem, eu não tenho como afirmar com 100% de certeza. No entanto, você tem uma ótima sensibilidade, eu tenho certeza de que sabe. Não posso afirmar, mas eu sinto que essa bebezinha possa ser, sim, a reencarnação de Antonieta. Estelinha emocionou-se. Meu Deus! Desde quando havia me mudado para o Rio, perdi o contato com a minha irmã. Eu gostava da Antonieta, embora ela não tivesse paciência comigo. Era uma boa pessoa. Eu não sei como foi seu casamento, sua vida como mãe. Apenas soube que ela tivera um filho doentinho e que, tempos depois, o filho e o marido também faleceram. Não tivemos contato. Eu fui impedida de ir à festa de casamento dela. Foi a última vez que nos vimos. Não foi nada agradável. Apenas torço para que essa bebezinha lhes traga alegria. Para quem gosta de crianças, acredito que esteja bem feliz de ter 5 filhos. Teria até 10, disse Dirce sorrindo. Eu gosto de família grande, com confusão, barulho. Ela mordiscou os lábios e indagou. Acha que Alfredo vai se importar de darmos a ela o nome de Antonieta? Imagine, Dirce. Ele vai amar. Seria uma maneira de apagar os acontecimentos desagradáveis entre vocês. O Alfredo se dava bem com a Antonieta. A bem da verdade, segundo Alfredo, ela foi se modificando quando Teresa passou a frequentar com assiduidade a casa de vocês. Ai, nem quero falar nela. Desculpe, observou Dirce. Teresa é a mulher que fez de tudo para você namorar aquele moço. Isso, eu não quero me lembrar de fatos desagradáveis. Ela olhou para a bebezinha. O mais importante é falarmos do nome dela com o Alfredo. Vamos lançar o assunto no almoço. Perfeito. Novamente, Estelinha mirou a bebezinha que adormecera e sussurrou sem pensar. Antonieta, seja bem-vinda mais uma vez. Capítulo 9. Célia bateu de leve na porta do quarto. Sem nada ouvir, entrou e deparou-se com Cleonice deitada na cama, ouvindo um disquinho na vitrola portátil. Mamãe pediu para chamar, o almoço está pronto. Estou sem fome. Só porque tia Estelinha, Cleonice a cortou. Está estragando meu momento de lazer. Posso continuar a escutar Wanderleia? Pode me deixar em paz?
Está bem. Célia desceu as escadas e caminhou até a copa. Ela disse que come depois, está com sono. Mentiu para não magoar Estelinha. Dirce pediu: ajude sua tia a pôr a mesa. Sim, senhora. Dirce subiu e, ao entrar no quarto, sentiu uma leve tontura. Olhou para a filha e Cleonice dormia. Ela aproximou-se da cama, sentiu a presença de espíritos amigos no ambiente. Fechou os olhos e fez uma sentida prece. Corina e Magda ali se encontravam. Elas sorriam ao ver Dirce. Estava com saudades, tornou Magda. Dela e de Estelinha. Você vem muito pouco, comentou Corina. Gostaria de vir mais. Sei que você e Deodato estão sempre alertas, auxiliando-as no que podem. Magda deu um passo gracioso para a frente, com movimentos delicados, passou as mãos sobre a cabeça e os ombros de Dirce. Em seguida, dirigiu-se para a beirada da cama onde Cleonice se encontrava adormecida e, antes de dar um passe na menina, observou além da janela do cômodo. Viu o espírito que gargalhara para Dirce. Viu quem é? Indagou Corina. Por certo, não percebeu pela vibração? Corina fechou e abriu rapidamente os olhos. Deus do céu! Aurélio? Ele mesmo. Não tínhamos notícias dele há tempos. Pois é, emendou Magda. Eu também não tinha notícias, mas algo me chamou a atenção quando Cleonice reencarnou. Nem me dei conta, disse Corina. Tenho me dedicado a auxiliar Estelinha e Décio para que se entendam. Prometo que vou ajudar você para que Aurélio e... Magda a interrompeu com um gesto gracioso. Um dos motivos que me trouxe aqui hoje seria justamente tentar uma reaproximação. Faremos assim. Você transmite sua mensagem para Dirce e eu vou tentar conversar com ele. Corina assentiu. Enquanto Magda foi ao encontro do espírito que permanecia na varanda, ela aproximou-se de Dirce. A mediunidade de Dirce permitiu que ali se estabelecesse uma conversa mental. Agradeço a presença, começou Dirce a dizer. Imagine, querida, eu queria ver como está Antonieta. Aproveitei para ver todos vocês. Dirce se emocionou. Então é mesmo verdade? Exclamou. Antonieta reencarnou? Sim, entretanto não há necessidade de você confirmar isso com Alfredo ou com Estelinha. Isso não importa por ora. Antonieta reencarnou para subir degrauzinhos na própria expansão de consciência. Os objetivos de vida dela atualmente não têm propriamente uma ligação com Estelinha ou Alfredo, mas com você. Fico extremamente feliz de acolhê-la como filha. Sabemos disso. Você tem maturidade espiritual. Sabe que a bebezinha que dorme no quarto ao lado não é propriamente a mesma Antonieta de outrora. Não é mais aquela moça fútil e cheia de ilusões, manipulada pela mãe e pela sogra. Muito pelo contrário, ela tem como propósito ser e viver de forma mais livre, sem ligar-se a padrões rígidos de comportamento. Não imagino quanto nossas vidas estejam entrelaçadas pelos fios do destino, mas farei o meu melhor para lhe dar amor, carinho e uma boa educação. Isso mesmo, querida. Antonieta apenas precisa de amor e apoio. O que me aflige, de certa forma, é saber que Cleonice não gosta dela. Percebi o fato quando chegamos com a bebê em casa. Antonieta não gostaria de reencontrá-la, e vice-versa. A história delas é bem complexa, delicada, cheia de muitos altos e baixos. Fiquei preocupada com o espírito que, vira e mexe, gruda-se nela feito um apaixonado. Eu já levei Cleonice no centro espírita.
ela fez à força tratamento de desobsessão. Parece-me que de nada adiantou. Esse tipo de tratamento é um bálsamo para o encarnado e para o desencarnado. Por meio dele, conseguimos separar aqueles que mutuamente se atacam ou que se juntam a um encarnado por sintonia energética. No caso de Cleonice e desse espírito, há uma forte ligação do passado que os une. Por isso ele voltou, apesar do tratamento espiritual? Não se trata só disso. Cleonice o atrai para o seu lado. Ela é tão jovenzinha. Sim, ocorre que Cleonice já emite energeticamente os sinais de raiva que sente por ter voltado ao planeta. Ela tem uma forte ligação com esse espírito. Hoje vim acompanhada de uma amiga que vai tentar demovê-lo de permanecer ao lado de Cleonice. Sei que seu corpo abriga um espírito que reencarnou muitas vezes. Há momentos em que eu olho para Cleonice e sinto a raiva que dela emana. Essa raiva atraiu Aurélio para perto dela. O nome dele é Aurélio? Corina assentiu e Dirce comentou. Esse nome ecoa lá nos escaninhos de minha memória. Não precisa se esforçar para lembrar-se dele. O importante é que Cleonice aprenda a se controlar e harmonizar-se com a família, os amigos e principalmente com Antonieta. Ela odeia ser filha de branco com uma preta. Um dos motivos da reencarnação é levar o espírito a aceitar-se integralmente, tentar harmonizar-se consigo próprio. Cleonice sabe das dificuldades que tem. Oremos por ela. Dirce assentiu e ambas fizeram uma bonita prece em favor de Cleonice. Em seguida, Corina considerou. Deite-se e fique um pouco ao lado de Cleonice. Ela precisa do seu amor para vencer os desafios que lhe virão pela frente. Dirce concordou com ela, aconchegou-se ao lado da filha, ainda adormecida, e fechou novamente os olhos. Respirou profundamente e agradeceu a ajuda recebida. Nesse meio tempo, Magda tentava aproximar-se de Aurélio. Não vai falar comigo? Ela quis saber. Não, porque não tenho nada para lhe dizer. Não mesmo? Fiquei anos à sua procura. Para quê? Para me dar advertência? Puxar a minha orelha? Pegar no meu pé? Nada disso. Eu queria saber, por exemplo, qual o motivo que o levou a recusar permanecer no nosso posto de socorro. É que lá eu tinha que seguir regras. Eu não gosto de regras. Quero ser livre. Não confunda liberdade com falta de respeito. Somos livres até certo ponto. A partir do momento que a sua liberdade afeta negativamente a vida de alguém, caminhamos para outro lugar. Eu saí daquele lugarzinho sem sal. Fui me aventurar por outras dimensões. Pelo seu estado, Magda lhe apontou o dedo. Não me parece que tenha passado por lugares tão bons. Ele nada respondeu. Ela quis saber. De que adianta ficar ao lado de Cleonice? Você não está encarnado, ela sim. E daí? Viu como eu a influencio? Ela já tem uma natureza nervosinha. Eu só estou fazendo com que ela seja ela mesma. Esqueceu-se de que ela ainda é uma menina? Quer que ela desencarne? É isso que quer, Aurélio? Ele meneou violentamente a cabeça. Claro que não. Mas não quero sair de perto dela. Mesmo depois do que aconteceu, eu a amava. Seu comportamento atualmente revela o contrário. Você não está em condições de permanecer ao lado de ninguém. Precisa restabelecer o seu emocional. Não percebe que grudado nela poderá acarretar-lhe problemas de saúde? Não preciso de nada. E vai continuar perambulando feito um maltrapilho? Não gostaria de vir comigo? Com você? De volta àquele postinho? Sim,
Poderá reciclar ideias, repensar os seus objetivos. Quem sabe até poderá reencarnar próximo de Cleonice? Ah, tá. Eu tendo a permissão de reencarnar perto dela, sei. Magda permaneceu sorridente. Ele arregalou os olhos incrédulo. Você está falando sério? Sim. Então eu poderia mesmo voltar para perto dela? Não estou brincando, Aurélio. Falo sério. Se vier comigo, vai se dar a chance de tratamento e poderá voltar. O que acha? Não sei. Senti um frio na barriga. Desejei tanto isso e agora que a oportunidade surge, sinto-me inseguro. Posso pensar? Pode. Afinal, você é livre, não é mesmo? Eu não levo ninguém à força. Magda sumiu na frente dele. Aurélio sentou-se no banquinho da varanda. Quedou pensativo. Estava cansado de viver perambulando pela dimensão astral do planeta. Era como uma terra de ninguém, em que os espíritos que por ali vagavam não tinham noção de onde realmente estavam. Alguns se uniam a grupos de arruaceiros do astral, promovendo a desordem, disseminando confusão, criando atritos entre as pessoas. Na verdade, permaneciam e permanecem no planeta porque a energia de pensamentos nocivos que muitos encarnados emanam é propícia para manter esses tipos de espíritos. Quanto mais medo, insegurança, raiva, ódio e sentimentos afins as pessoas emanam, mais alimento estarão dando a esses espíritos. Eles se nutrem e se fortalecem com esses sentimentos e pensamentos. Então, como mantê-los afastados? Um bom exercício é manter-se firme em atitudes e ideias positivas. Pode parecer algo banal, mas trata-se de exercício extremamente poderoso para afastar esses espíritos do convívio diário. Aurélio mordiscou os lábios e sua mente voltou ao passado. Numa época em que era bonito, rico e achava que podia mandar e desmandar nas pessoas. Fazer o que bem entendesse, pois acreditava piamente que o dinheiro era capaz de tudo, inclusive de lhe dar felicidade eterna e um lugar especial no céu quando morresse. A realidade, por sua vez, mostrou-lhe que não era bem assim que as coisas funcionavam. E agora, será que valeria a pena continuar perambulando por aqui e ali? Ficar encostado em Cleonice o ajudaria a voltar a ser quem fora antes? Aurélio não se dava conta, mas a conversa com Magda começava a lhe surtir efeito. Será que era hora de se dar a chance de largar essa vida e voltar ao posto na dimensão astral para ter Cleonice de novo ao seu lado? Só o tempo seria capaz de lhe dar essa resposta. Capítulo 10. Alfredo saiu da biblioteca na companhia de Sérgio. Conversavam animadamente sobre os projetos que tinham. Sérgio comentou: Não acreditei quando você não aceitou a proposta do governo. Você também é dono da empresa, poderia dizer sim. Está louco? Você me conhece, Alfredo, sabe que eu jamais aceitaria esse trabalho. Seriam milhões na conta da empresa e na nossa conta particular. Não precisamos disso. Não somos milionários, mas vivemos bem. Moramos bem e nada de essencial falta à nossa família. Penso como você, Sérgio. Por isso somos sócios. Nossa maneira de encarar a vida é muito parecida. Além do mais, ele baixou o tom de voz. Nunca trabalharia para esse governo. Marcílio tem comentado comigo sobre a censura, a falta de respeito às ideias e principalmente à vida. Concordo com você e não aceitaria a proposta. O escritório que aceitou o projeto tem fortes ligações com Brasília. Cada um sabe o que faz. Nós continuaremos fazendo o nosso trabalho com amor e dedicação. Eu também quero ser como vocês. Era a voz de Nicolau logo atrás.
Quero ser engenheiro, erguer moradias populares, contribuir para uma sociedade menos desigual. Falou e disse, meu sobrinho preferido. Mas não conte isso aos seus irmãos, pediu Sérgio em tom de brincadeira. Nicolau o abraçou com carinho. Sei disso, tio. Chegaram à copa, Estelinha e Célia terminavam de arrumar a mesa. Alfredo quis saber. Onde está Dirce? E Cleonice? Estão lá em cima, respondeu Estelinha. Sirvam-se enquanto eu subo. Vou dar uma olhadinha na bebê e ver se está tudo certo. Essa menina está dando trabalho. Educo os meus filhos com amor e, diferentemente de outros pais, estou sempre aberto para conversarmos. Procuro-lhes transmitir valores, ensinar-lhes a serem bons e justos e procuro-lhes despertar sentimentos de generosidade, amizade e educação. Infelizmente, me parece que Cleonice não absorve muita coisa. A sua rebeldia me assusta. Ora, tornou Estelinha. Cleonice tem jeito próprio de ser. Não se lembra de como eu era? Nada a ver, protestou Alfredo. Você era uma menina doce, sempre foi. A maneira como mamãe a tratava contribuiu para que você ficasse presa em seu quarto. Depois que veio morar comigo e com a tia Angelina, você se transformou em outra pessoa. O mesmo pode acontecer com Cleonice, observou Estelinha. Ela pode ser rebelde, contudo reencarnou sua filha, sua e de Dirce. Se a receberam como filha, é sinal de que ambos têm condições de ajudá-la a ser uma pessoa melhor. Pensando assim, Alfredo quedou pensativo. Faz sentido que eu ainda não perca as esperanças. Acham que Cleonice tem jeito? Era a voz de Nicolau. Não sei não. Às vezes acho que ela tem raiva do mundo. Também sinto isso, confidenciou Célia. Tia Estelinha, no entanto, tem razão. Precisamos dar amor a ela, entender as suas reações, ajudá-la a crescer com menos raiva de si e da vida. Tão nova e tão perspicaz, tornou Estelinha. Tem um jeito parecido ao da tia Angelina, observou Alfredo. Adoro ela, disse Célia, abrindo um grande sorriso. Estelinha beijou Célia e foi na direção da escada. Alfredo e Sérgio sentaram-se à mesa. Nicolau os acompanhou e sentou-se também. Célia começou a servi-los. Conversaram amenidades e o almoço seguiu em paz. Ao dobrar o corredor, Estelinha foi direto ao quarto da bebezinha. Ela dormia a sono solto. Sorriu, girou nos calcanhares e foi ao quarto ao lado. As cortinas estavam cerradas e apenas um abajurzinho iluminava o cômodo. Ela esboçou um sorriso ao ver Dirce adormecida e abraçada à filha. Num determinado momento, sentiu uma presença amorosa. Era Corina que a abraçava de forma emocionada. Estelinha fechou os olhos e sentiu uma tremenda sensação de bem-estar invadir-lhe o peito. Nunca deixarei de estar ao seu lado, murmurou Corina emocionada. Beijou-lhe a testa e indagou a Magda. E Aurélio? Acabou de sair da varanda, foi para a edícula. Aproveitou que está vazia e quer pensar no que vai fazer. Acha que ele virá conosco? Hoje não, mas sinto que está quase a ponto de aceitar a nossa proposta. Já é um bom sinal. Que ótimo! Corina respirou aliviada e comentou. Está na nossa hora, não é mesmo? Sim, hora de partirmos. Elas juntaram as mãos e deixaram o cômodo. Dirce bocejou, abriu os olhos e, ao ver Estelinha, perguntou. Há quanto tempo está aqui? Cheguei faz pouco. E o almoço? Já pus a mesa. Célia está lá com Alfredo, Sérgio e Nicolau. O Alberto saiu. Disse que ia encontrar uma moça. Rosana. Isso! Ia levá-la ao cinema. Saiu todo perfumado, uma graça.
Ele está apaixonado por ela. Que coisa! Acabou de completar 17 anos e já encontrou o amor. Você conhece a moça? Era vizinha no prédio em que morávamos. Eu a vi poucas vezes. É que eu sinto coisas, você bem sabe. Ambas riram e Dirce prosseguiu. Acho que eles têm muito em comum. Estelinha fez sinal com o queixo apontando para Cleonice. E ela, como está? Daquele jeito. Gostaria de conversar com ela, mas Cleonice não preza muito a minha companhia. Ela é difícil, Estelinha. Só me preocupo com essa maneira raivosa de lidar com as coisas. Eu tenho medo de que ela se machuque. Estou aqui para ajudar no que for preciso. Dirce ia falar, mas o choro da bebezinha se fez ouvir. Dirce desvencilhou-se de Cleonice, que continuou adormecida. Foram para o quarto ao lado. Dirce pegou a bebê e desceram para o andar de baixo. Célia e Nicolau ajeitaram a copa e a cozinha. Alfredo e Sérgio conversavam no extenso quintal, rodeado de árvores e flores. Dirce aproximou-se e eles se levantaram. Sérgio olhou para a bebezinha e disse: Bonitinha, tem a pele rosada, cabelinhos ruivos. Puxou Clécio, tornou Dirce. Eu me lembro de Damares, interveio Estelinha. Gostava dela. Que tragédia se abateu sobre eles, não? Comentou Sérgio. Foi muito triste, constatou Alfredo. Para mim, aquele incêndio na favela foi criminoso. Os jornais não noticiaram mais nada a respeito. Tenho certeza de que quem quer que tenha tido a ideia de arrancar aquelas pessoas de lá sairá impune. Aos olhos do mundo, talvez, observou Dirce. Como acreditamos que a vida é eterna e que todos os nossos atos moldam o nosso destino, bem, os responsáveis podem ficar impunes pelas leis da terra, mas jamais pelas leis da vida. Tem razão, concordou Alfredo. Tenho aprendido muita coisa de espiritualidade com essa mulher, disse e beijou Dirce nos lábios. Estelinha apanhou a bebezinha e tornou emocionada. Alfredo, gostaríamos, eu e Dirce, de lhe dizer que escolhemos um nome para a bebezinha. Ele animou-se. Estava para conversar com Dirce a respeito. Semana que vem vamos formalizar a adoção. Essa bebezinha precisa de um nome. E se você e Dirce têm um nome, creio que não vou me opor. Qual nome escolheram? Estelinha encarou o irmão e revelou emocionada. Antonieta. Ela vai se chamar Antonieta, reforçou Dirce. Gosta? As lágrimas desceram e Alfredo mal continha a emoção. Que bela homenagem! Embora tenhamos nos afastado, senti muito quando Antonieta morreu. Aliás, só fiquei sabendo da morte dela depois de algum tempo. O momento não é para lembrarmos de coisas tristes e desagradáveis, comentou Estelinha. O importante é que estamos aqui dando nome a esta criaturinha. Estamos homenageando nossa irmã. Verdade, concordou Alfredo. Onde quer que ela esteja, Antonieta vai ficar feliz de saber que nossa filhinha vai receber o mesmo nome dela. Dirce e Estelinha trocaram uma piscadela. Sérgio perguntou: Vão comunicar Bernarda? Sobre o quê? Quis saber Alfredo. De que ela tem uma neta que vai se chamar Antonieta. Depois que mamãe esteve em casa, ponderou Estelinha, acredito que não vamos mais nos ver. Ao sair, ela foi categórica, estava tomada de culpa e remorso. E foi clara ao dizer que não queria mais ver ou falar com quem quer que fosse da família. Não quis conhecer o meu filho e tampouco os filhos de Alfredo. Por que comunicá-la do nascimento dessa bebezinha? Tem razão, concordou Dirce.
e infelizmente Bernarda não quis manter-se próxima da família. Foi desejo dela. Dê-me essa criança, pediu Sérgio. Faz tempo que eu não pego uma bebezinha no colo. Dirce encarou Alfredo. Ele captou o pensamento dela e fez que sim com a cabeça. Enquanto ele passava o braço nos ombros da irmã, Dirce perguntou: Vocês querem ser os padrinhos dela? Eu e Estelinha? É claro, Sérgio. Então, aceitam? Os dois concordaram com a cabeça. Estavam demasiadamente emocionados para dizer o que quer que fosse. Capítulo 11. O batizado de Antonieta ocorreu numa linda manhã de domingo. Dirce e Alfredo decidiram que a bebezinha iria ser batizada na mesma igreja onde tinham se casado. Angelina e Felisberto foram convidados, mas Felisberto passara a apresentar cansaço constante. E depois de visitas ao médico e alguns exames, constatou-se que o coração andava fraquinho. Fora-lhe pedido que repousasse o máximo possível. Diante disso, ele e Angelina decidiram passar longas temporadas na casa de campo em Vassouras, interior do estado. Marcílio, por seu turno, acompanhou os pais, adorou a cerimônia. Quem sabe, quando eu tiver os meus filhos, vou batizá-los aqui. Já pensando em filhos? Indagou Alberto rindo. Qual o problema? E você e a Rosana? Não pretendem ter filhos? Nunca conversamos a respeito, tornou Alberto sincero. Queremos casar e nos firmar na carreira. Depois, quem sabe, pensaremos a respeito. Após o batizado, foram todos para um almoço no casarão do Jardim Botânico. Meses antes, Dirce havia contratado uma moça que aceitara morar no emprego e cuidar dos afazeres domésticos. Seu nome era Inês. Era uma moça que viera do interior de Minas para tentar uma vida melhor na cidade grande. A família era bem humilde e com um bom salário oferecido por Dirce e Alfredo, mais a moradia gratuita, ela poderia enviar algum dinheiro para os pais. Inês era prendada, cozinhava divinamente e cuidava da casa com esmero. Por incrível que pudesse parecer, Cleonice afeiçoou-se a ela. Houve até uma sensível mudança em seu comportamento. Fosse porque Aurélio não mais estivesse ao seu lado, fosse porque simpatizara com Inês. O fato é que Leonice passou a se comportar de maneira menos rude. Ainda implicava com Nicolau e Célia. Também se esforçava em aceitar Antonieta como irmã. Naquela manhã, porém, não quis ir ao batizado. Pretextou ajudar Inês no preparo do almoço e da sobremesa. Dirce compreendeu, mas não a recriminou. Depois do encontro espiritual que tivera com Corina, decidiu que o melhor seria, digamos, dialogar com a filha em vez de recriminá-la. Em meio ao preparo do almoço, em sua simplicidade, Inês dizia: Antonieta é sua irmã. Não é. Ela caiu de paraquedas, não tem nosso sangue. De acordo com as leis de Deus, somos todos irmãos. Se ela caiu aqui de paraquedas, é porque tem alguma razão de ser. Você é espírita? Por que pergunta? Porque fala como a minha mãe. Inês riu enquanto fritava os bifes e prosseguiu. Sua mãe e eu escolhemos caminhos distintos, contudo, ambos levam a Deus. Quando fui contratada, ela me disse que era espírita. Eu respeito a religiosidade das pessoas. Cada uma tem um jeito de expressar a sua fé. Sua mãe a expressa de uma maneira. E você? Quis saber Cleonice. Eu venho de família católica. Aprendi que Jesus amou incondicionalmente a todos que conheceu. Procuro seguir a vida de acordo com os ensinamentos do Mestre. Nunca li a Bíblia.
A leitura das Escrituras me proporciona calma e me leva à reflexão, embora eu prefira mais a leitura do Novo Testamento ao Antigo. Por quê? Porque o Antigo Testamento narra a antiga aliança entre Deus e o povo judeu. Já o Novo Testamento tem Jesus como figura central. Um dia você me empresta para eu ler? Pediu Cleonice. É claro, vou fazer melhor. Eu vou lhe dar uma Bíblia de presente. Imagine, Inês, deve ser um livro caro. Não é. A igreja que frequento vende exemplares bem baratinhos. Quando for à missa, eu vou lhe trazer um. Cleonice a abraçou. Eu gosto muito de você. Eu também, meu bem, muito, disse ela emocionada. Ninguém me compreende nessa família, só você. Não diga isso, seus pais amam você, seus irmãos também. Mas trouxeram a filha da empregada para viver aqui e exige que eu a chame de irmã. E que mal há nisso? Não sei explicar. Eu olho para ela e sinto calafrios. Quando isso acontecer, diga para si mesmo: isso não é nada. Ela é minha irmã e, como tal, eu desejo-lhe todo o amor do mundo. Não sei, difícil de dizer. Pratique. Quantas vezes for necessário até que se torne algo natural e automático. Tem razão. Agora vem aqui, vou preparar um manjar e vou ensiná-la a fazer. Oba, vou ajudar. Inês percebera que Cleonice gostava de cozinhar. Então, sempre que podia, chamava para ajudá-la a prepararem juntas um doce, um prato diferente. Dirce estava bastante feliz com essa amizade. Assim que chegaram da igreja, a algazarra tomou conta do ambiente. Estelinha segurava Antonieta nos braços, a bebê dormia placidamente e ela subiu as escadas e a levou para o quarto onde estava o berço. Sérgio a acompanhou. No andar de baixo, Célia e Nicolau disputavam o canal da TV. Alfredo puxou Marcílio e Sérgio para o jardim. Alfredo os acompanhou. Dirce foi direto para a cozinha. Animou-se ao ver Cleonice debruçada no fogão. Aproximou-se e sentiu o delicado aroma de açúcar queimado. A menina aprendeu a fazer calda doce, dona Dirce, explicou Inês. Que menina prendada, estou gostando de ver. A Inês tem me ensinado muita coisa, mãe. Estou adorando aprender a cozinhar. Mas que bom! Ela vai me dar uma Bíblia de presente. É mesmo? Dirce olhou para Inês admirada. Sim. Como foi o batizado, dona Dirce? Correu tudo bem, Inês. Antonieta nem chorou quando o padre lhe despejou a jarra com água sobre a testa. Até sorriu. Santa Antonieta, resmungou Cleonice. É sua irmã. Ela ia dizer que não é, mas lembrou-se da conversa com Inês e falou. Tem razão. Cleonice saiu da cozinha para pegar mais açúcar na despensa. Dirce aproximou-se de Inês. O que fez com essa menina? Eu? Nada, dona Dirce. Não falou mal de Antonieta e está empolgada porque vai ganhar um exemplar do Evangelho? Ela é uma boa menina. Acho que encontrei um jeito de nos entrosarmos. Só isso. Que Deus continue ajudando você nesse intento. Até hoje, infelizmente, parece que eu não consegui. Cleonice voltou da despensa e Inês comentou. O almoço está pronto, dona Dirce. Posso servir? Sim, pode. Eu vou chamá-los. Cleonice, vem comigo. Não, mamãe, eu preciso terminar de fazer a calda. Depois eu vou. Está bem. Dirce saiu e Inês quis saber. Que custa almoçar com a família? Prefiro almoçar com você, Inês. Por quê? Porque sim, horas. Já disse, eu gosto de você. Inês emocionou-se.
Gostara de todos na casa, mas sentia um carinho especial por Cleonice. Durante o almoço, Alberto sondou Marcílio. Primo, você gosta de trabalhar na universidade? Gosto muito. Pena que tem um chefe que o trata como escravo, disparou Estelinha. Ah, mãe, lá vem você de novo. Por que implica tanto com o meu chefe? Graças ao professor Nunes, eu trabalho na universidade e eu amo o que eu faço. Está ali por mérito, ela retrucou. A indicação do professor Nunes foi essencial para eu conseguir a vaga. E voltando-se para Alberto, prosseguiu. Adoro lecionar. Sabia que a educação pode transformar a vida de uma pessoa? No bom sentido, quero dizer. Sim, eu adoraria ensinar pessoas que não têm escolaridade ou que não têm condições de frequentar um grupo escolar. Sabe, Marcílio, tive uma aula em que o professor nos mostrou o método que o educador Paulo Freire tem utilizado para alfabetizar adultos. Aquilo mexeu comigo. Marcílio abriu um largo sorriso. Ele procura despertar uma consciência crítica no aluno no momento do aprendizado. Sou fã do seu trabalho. Sabia que ele foi convidado como professor visitante pela Universidade de Harvard? Não. Aliás, depois do exílio, não soube nada sobre ele. Estamos vivendo tempos sombrios em que a democracia foi nocauteada e a censura exige que os meios de comunicação publiquem apenas assuntos que sejam de interesse do governo. Dirce sentiu uma leve tontura. Não gostaria que continuassem a conversa. A energia do ambiente pesou. Desculpe, mamãe, tornou Alberto, mas é importante que conversemos sobre esse assunto. Sua mãe tem razão, interveio Alfredo. Agora não é o momento de falarmos sobre isso. Depois do almoço poderemos tomar um licor e conversar sobre esse e outros assuntos na biblioteca. Então, prosseguiu Sérgio, o rapazinho está namorando. Está apaixonado, tio, confidenciou-lhe Nicolau. É verdade. Alberto abriu um largo sorriso. Acho que eu encontrei a mulher da minha vida. Estelinha comentou. É muito jovem para pensar nisso. Tia, não há idade para se apaixonar. E todos riram. Alberto estava mesmo apaixonado. O namoro com a Rosana é coisa séria? Sim, tia, é coisa muito séria. Eu me lembro vagamente dela. Nós costumávamos encontrá-la no seu aniversário. É aquela mocinha de cabelos lisos e compridos, aquela que conversou sobre o espiritismo com você no último aniversário do Alberto. Agora me lembrei, exclamou Estelinha, muito simpática. Ela conversa sobre espiritualidade feito uma adulta. Foi convidada para fazer parte do conselho do centro espírita que frequenta, comentou Alberto cheio de orgulho. Ela é tão novinha. Ainda não completou 18 anos, afirmou Estelinha. Aprendi a lidar bem cedo com a minha sensibilidade, ponderou Dirce. Essa menina tem um dom especial. Sim, ela tem, concordou Alberto. Tem o dom de me fazer feliz. Riram e Alberto quis saber. E você, Marcílio? Eu o quê? Nada de namoro? Ainda não encontrei a minha cara metade, suspirou ele. Também enfurnado naquela faculdade com aquele chefe. Sérgio cortou Estelinha com um gesto de mão. Agora não é hora. Tem razão, ela se desculpou. Não vou mais tocar no assunto. Estelinha mudou o rumo da conversa, encarou Célia e disse: vou costurar um lindo vestido para a sua formatura do ginásio. Tia, posso ajudar a fazer o vestido? Sabe o quanto adoro costurar. Essa daí está se saindo igual a tia, observou Alfredo. E eu? Ninguém fala de mim? Protestou Nicolau. Nova onda de risadas. Sérgio asseverou. Você será o herdeiro do nosso escritório.
Sério, tio? Nicolau abriu um sorriso de canto a canto dos lábios. Claro, Alberto vai seguir os passos de Marcílio, isto é, vai estudar para ser professor. Célia parece que vai seguir os passos da tia Estelinha. E Cleonice agora deu para cozinhar, ponderou Célia. Viu? Disse Sérgio. Ninguém vai seguir os meus passos e de seu pai. Se for mesmo cursar engenharia, será um prazer que venha trabalhar conosco. Obrigado, tio. Pode ter certeza de que vou adorar trabalhar com você e meu pai. A conversa seguiu animada. Estelinha pediu licença e foi ao quarto para espiar a nenê. Antonieta estava acordada e brincava com o ursinho de pelúcia. Estelinha pegou-o do berço e a aninhou nos braços. Desceu e foi até a copa. E essa? Perguntou Sérgio. O que será que vai ser quando crescer? Uma perdida, um desgosto, ou talvez uma desgraça. Era a voz de Cleonice que vinha da cozinha segurando um tabuleiro com um manjar. Todos olharam assustados para ela. Você é muito novinha para falar nesse tom, censurou Alfredo. Ela vai causar desgosto a essa família, eu sei, eu sinto, disse Cleonice com veemência. Deveriam ter deixado ela num orfanato, isso sim. Cleonice! Foi a voz grave de Dirce. Já para o quarto. Eu apenas... Dirce a cortou com autoridade. Já para o quarto. E só saia de lá quando eu deixar. Cleonice bufou. Colocou o tabuleiro sob a mesa e apertou o passo. Antes, porém, ao passar por Estelinha, que tinha Antonieta nos braços, fez cara de poucos amigos. Ela não gosta de mim, observou Estelinha. Qual nada, ponderou Alfredo. Ela gosta de você, só está com ciúmes da Antonieta. É, tia, concordou Nicolau. Ela era caçula, achava que seria eternamente o centro das atenções. Agora perdeu o trono. Não sei não, observou Célia, bastante madura para sua idade. Essa relação delas vai dar muito pano para manga. Ninguém disse mais nada. Inês entrou na sala de jantar com os pratinhos de sobremesa. Todos se serviram e comeram manjar quietos. O silêncio só foi quebrado quando Antonieta abriu um berreiro. Está com fome, disse Dirce. Vou buscar a mamadeira. Aguarde, a história continua.